Saudações a todos, nossos votos de muita paz. Sejam todos muito bem-vindos a mais um sábado em que buscamos criar uma familiaridade com Jesus. Para tal, entendemos que precisamos conhecer os seus ensinamentos. Estamos vendo no livro Em Torno do Mestre, do Pedro Camargo Vinícius. Não, esse livro é Em Busca do Mestre. Em Busca do Mestre, do Pedro Camargo Vinícius, em que, logo no primeiro capítulo, ele faz um estudo sobre o Sermão do Monte. E nós estamos num ponto em que, dando continuidade, Jesus continua naquele momento glorioso, aos pés do monte das que ficou chamado das bem-aventuranças, em que aquela multidão sedenta, sequiosa o ouvia. Recordando que quem quer ler na íntegra o Sermão da Montanha, o Sermão dos Montes, é em Mateus, do capítulo 5º ao 7º. Então vamos continuar. Ouvistes o que foi dito aos antigos, não adulterarás. Eu, porém, vos digo que qualquer que atentar numa mulher para a cobiçar, já em seu coração cometeu adultério. Que ensinamento! No Evangelho segundo o Espiritismo, Allan Kardec colocou essa passagem num capítulo que ele chama de pecado por pensamento, nos itens ali que ele coloca, não é? E por que ele coloca dessa forma? É explicando justamente o que Jesus nos ensinou. O que ele ensina? Que tudo aquilo, até é bom nós ampliarmos um pouco, porque Allan Kardec nos mostra que Jesus usou o termo adulterarás, né? Não só para essa situação que nós entendemos muito claramente como a traição, né? A traição ali do homem e da mulher, nessa parte afetiva, digamos, né? Mas para Jesus, naquela época, esse termo se expandia a outros erros, né? Mas pegando aqui essa parte que ele fala da atentar numa mulher, cobiçar uma mulher. Por que ficou claro ali sobre o pecado por pensamento? Porque muitas vezes nós podemos não concretizar algo. E muitas vezes não concretizamos por falta de oportunidade. Outras vezes não concretizamos por receio, por exemplo, de que aquilo seja descoberto, né? Mas, por esses motivos, o que se conclui disso? Se foi por medo, se foi por falta de oportunidade, o que conclui? Já houve o adultério. Em pensamento você já concretizou isso, só não concretizou porque não pôde, não teve a oportunidade ou não teve a coragem. Mas o seu desejo já foi concretizado. Não é? E ali nesse capítulo temos uma lição brilhante, em que há 3 situações. A situação em que o espírito não concretiza, porque lhe falta ali as condições, mas continua desejando no seu pensamento, portanto, a consequência é tal qual se ele tivesse praticado. Tem aquela segunda opção, segunda situação, né? Daquele que vem o pensamento, mas vai lutar contra ele. Esse está em vias de melhoria, porque ele teve ainda esse momento de cobiça, mas ele corta. E tem aquele que nem é visitado pela cobiça. Então, seriam basicamente 3 situações. Tudo isso em função do padrão vibratório de cada um, né? E continua.
Portanto, se o teu... Jesus continua no Sermão da Montanha. Portanto, se o teu olho direito te escandalizar, arranca-o e atira-o longe de ti, pois te é melhor que se perca um dos teus membros do que venha a perecer todo o teu corpo. Também foi dito que qualquer que repudiar sua mulher, a não ser por motivo de prostituição, faz que ela cometa adultério. A quem desposar, e quem desposar a repudiada, também comete adultério. Outro sim, ouviste que foi dito: não perjurarás, mas cumprirás o teu juramento. Eu, porém, vos digo. Então, ele vai citando as coisas que foram ditas pelos antigos, ou seja, na lei mosaica, né? Eu, porém, vos digo: não jureis jamais. Seja o vosso falar sim, sim, não, não, porque o que passa disto é de procedência maligna. Ouviste que foi dito, olho por olho e dente por dente. Eu, porém, vos digo, não resistais ao mal. Se vos baterem na face direita, oferecei-lhe também a outra. Se quiserem tirar-vos o vestido, largai-lhes também a capa. E se vos forçarem a caminhar 1 milha, caminhai 2. Dai a quem vos pedir, e não vos desviei daquele que quiser que lhe empresteis. Ouviste o que foi dito aos antigos: amarás o teu próximo e aborrecerás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo: amai a vossos inimigos. Bendizei aos que vos maldizem, fazei bem aos que vos odeiam e orai pelos que vos maltratam e perseguem, para que assim sejais filhos do vosso Pai Celestial, que faz nascer o seu sol sobre bons e maus, e sua chuva descer sobre justos e iníquos. Se amardes o que vos amam, que galardão mereceis? Não fazem os publicanos também o mesmo? E se saudardes somente os vossos irmãos, que fazeis demais? Não fazem assim os gentios? Se vós perfeitos, sede vós perfeitos, como o vosso Pai que está nos céus é perfeito. Mateus, né, que nos traz essas lições de Jesus, né? O Divino Mestre, então agora vamos ver os ensinamentos, né, trazidos pelo Pedro Camargo Vinícius. O Divino Mestre afirma de modo categórico que não veio abrogar, mas cumprir a lei e os profetas, passando em seguida a reformar os conceitos humanos, já no que se refere àquela lei, já no que se reporta aos regulamentos e estatutos criados pelo homem, sendo estes sujeitos às modificações e à evolução vai determinando, as modificações que a evolução vai determinando. Porque nós temos que entender que Moisés era um legislador e usou leis humanas para conseguir encaminhar, podemos até dizer, domar um povo muito embrutecido. Então ele usou de leis humanas, né? Quando ele falava, por exemplo, para não comer certas carnes, né? A carne suína, do porco, né? Então o porco fica amaldiçoado ali, mas na verdade ele estava fazendo com que eles não comessem aquelas carnes tão fortes, num clima tão quente, sem as condições de higiene necessárias, né? Então ele foi legislando, em muitas coisas ele dizia que vinha de Deus, mas na verdade era uma forma de poder alcançar. Mas
era ali a sua maneira de encaminhar aquele povo. O Divino Mestre afirma de modo categórico, não, já lemos, referindo-se à justiça, ele concita os discípulos a concebê-la de maneira mais elevada e distinta que os fariseus, isto é, imaginá-la perfeita e indefectível como é a justiça de Deus, procurando amoldar-se a ela se realmente almejam conquistar o reino dos céus. Em seguida passa a comentar o quarto mandamento que diz: não matarás, cujo sentido dilata e amplia, tornando incurso nele todo aquele que insulta e ofende seu irmão. Né? Então ele amplia muito: não matarás. Não é só não matar, né? Não ofender. Todo aquele que ele amplia para as ofensas. Então ele amplia o ensinamento do perdão. Segundo, pois, esse critério, é bastante ferir a integridade moral de outrem para que o indivíduo se torne réu do delito exarado no referido mandamento. Né? Então ele amplia. Embora ele tenha resumido em amar a Deus e ao próximo como a si mesmo, né? Ele amplia, ele estende esse sentimento do que é amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo, porque ele resume todos aqueles mandamentos trazidos na lei, né? Os 10 mandamentos ele resume nesses dois, porque aqui está tudo, e de uma forma muito mais intensa, muito mais ampla, enquadrada nos tempos em que ele veio, diferentemente dos tempos em que Moisés aqui estava. Por isso que ele não veio no tempo de Moisés. Ele não teria sido ouvido, ele não teria sido compreendido, não teria dado nenhum resultado. Ele precisou de todo o trabalho trazido por Moisés, o primeiro legislador, para poder vir no tempo certo. Neste particular, então, seguindo o seu critério, né? Por isso eu recomendo o Senhor como a melhor das oblatas oferecidas a Deus, a reconciliação com os adversários. Por isso que ele afirma: ouvistes dos antigos, olho por olho e dente por dente. Eu, porém, vos digo: amai ao vosso inimigo. Orai pelos que vos odeiam, bendizei aos que vos maldizem. Então ele muda, ele acrescenta muito mais. Neste particular, aconselha que seja promovida desde logo, pois mais tarde, passando o adversário para outro plano da vida, poderá desta região revidar a ofensa, obsediando o encarnado. Então, quando ele fala, reconcilia-te com teu adversário enquanto estás a caminho com ele, ele está nos alertando para perdoarmos e fazermos por onde conquistar o perdão daqueles a quem ferimos, daqueles a quem ofendemos, antes que ele mude de plano, enquanto ele está a caminho conosco, lado a lado da encarnação, porque depois ele pode se tornar um grande obsessor do lado de lá, alcançando a nossa casa mental. Prosseguindo, Jesus menciona o 6º mandamento: não adulterarás. Generaliza o espírito desse preceito, tornando o homem responsável pelo pensamento, como falávamos, pelo pensamento luxurioso. E luxurioso não tem nada, a luxúria não tem nada de luxo, né? É a sensualidade, né? Às vezes se faz
o entendimento que não é o real, né? Então, pensamento luxurioso. Realmente, se nós fôssemos mais vigilantes, diz Vinícius, no que respeita à nossa mente, higienizando-a sempre, não cairíamos em tantos erros e tantas fraquezas, de vez que é ali onde se elaboram os nossos projetos, de onde tudo parte. Quando temos uma ação positiva ou uma ação malévola, né? Da onde partiu? Da oficina dos nossos pensamentos. Então, a vigilância tem que ser em relação aos nossos pensamentos, porque muitas vezes não chegamos a fazer, a concretizar, mas vivemos intensamente dentro das nossas mentes. Quantas vezes podemos estar nos ligando mentalmente a alguém em processos de adultério, se temos um compromisso, né? Adultério, e não concretizamos, mas vivemos essa fantasia. Temos que refletir muito sobre esse ensinamento de Jesus do pecado pelo pensamento. Jesus afirmou categoricamente que o homem erra muito mais pelo pensamento do que pela ação. Aquele que vive cobiçando algo que é do outro, vive admirando o que o outro tem, vive emitindo pensamentos de inveja. Ele está cobiçando, ele está alimentando, ele deseja aquilo que é do outro. Ele pode não ir se apossar daquilo por N razões, mas ele vive desejando aquilo que é do outro. Às vezes, ele vive desejando a vida do outro. Vamos refletir. Para tanto, continua Vinícius, o mestre aconselha medidas enérgicas, figuradas na amputação de membros, de ablação de órgãos físicos doentes, a fim de preservar o corpo da morte. A propósito do divórcio, então é claro que Jesus não está mandando ninguém arrancar um olho, ninguém cortar uma perna. Ele está mostrando o quanto nós temos que nos empenhar para não cairmos nessas tentações. Melhor for arrancar um olho. É uma linguagem figurada, mas que deixa muito claro o quanto é importante nós nos empenharmos na vigilância dos nossos pensamentos. Aliás, quando ele fala orai e vigiai, ele está falando sobre todas essas questões, né? A propósito do divórcio, do qual os homens daquele tempo, como aliás os de hoje, usavam e abusavam, Jesus restringiu a casos extremos, como por exemplo a prostituição. Ele tomou essa atitude, né? Ele reduziu a prostituição. Acerca de juramentos assim, então, vamos parar um pouco aqui. Então, a propósito do divórcio, do qual os homens daquele tempo, como aliás os de hoje, usavam e abusavam, Jesus restringiu a casos extremos, como, por exemplo, a prostituição, né? Então, e nós sabemos, né, que, e evidentemente, que Jesus também, né, óbvio, a gente não sabe nem que termo usar para Jesus, mas ele não quis, evidentemente, dizer que só a prostituição permite uma separação. Porque há situações em que manter-se aquele casamento pode levar a um suicídio, são 3 situações que Emmanuel, vamos buscar dentro da doutrina, que Emmanuel nos traz uma explicação para essa passagem.
do divórcio, no livro Vida e Sexo, um livro pequeno, profundo demais. Lá nós aprendemos que quando está havendo um perigo de homicídio, de suicídio ou calamidades outras, evidentemente que Emmanuel não cita quais são essas calamidades, cada um vai analisar, mas são calamidades, não são coisas que nós poderíamos melhorar, porque antes de um divórcio, há necessidade de se empenhar. O que eu posso fazer para melhorar uma vida a dois que eu escolhi? Que eu tomei essa atitude. O que eu posso fazer? É o tédio que está me contaminando? Esse tédio é da vida a dois, é uma doença que eu já trazia desde antes do meu casamento. Eu sou uma pessoa que me entedio com facilidade, portanto vou me entediar de uma vida a dois, né? Então tudo nós temos que analisar. O divórcio, quantas vezes, é o mal, como Emmanuel fala nesse texto no livro Vida e Sexo. É o mal menor. Então, quando ele vem como um mal menor, ou seja, quando ele vem como uma solução. Agora, evidentemente que temos o livre-arbítrio, e o homem, nos tempos modernos, é livre para se separar quando lhe aprouver. Mas há situações desnecessárias que poderiam ser evitadas, que trazem graves consequências e provavelmente não trazem aquilo que se busca, né? Então é preciso, em todas as situações, é preciso que analisemos, busquemos a Deus e tomemos a melhor decisão. Que, com certeza, há situações que o divórcio é a melhor solução. Por quê? Quando se perde o respeito, quando se agride e não há possibilidade de reversão, não há como manter-se, não é? Então, tudo tem que ser analisado. O que não pode é banalizar. Divorciar-se como se troca de roupa. Divorciar-se porque se entedia. Nos entediamos das roupas, compramos outras. Nos entediamos de uma determinada situação, buscamos outras. Nos entediamos de estar junto da família, vamos partir para outras experiências. Temos que tomar cuidado. Porque o ato de vivermos a dois é uma escolha que deve ser encarada como responsabilidade. O ato de criarmos uma família a partir dessa escolha da vida a dois é de extrema responsabilidade, porque temos que ver ali, na composição daquela família, aqueles que sentirão muita falta da presença constante diária daquele que não estará do lado. Então tudo tem que ser analisado. Não é fácil, não é? Mas se buscarmos a Deus, com certeza seremos intuídos a fazer o que é o melhor. E quando inevitável, da melhor forma. Não levando aos nossos filhos a dor do desencanto, não levando aos nossos filhos a dor dos sentimentos nocivos que desenvolvemos pelo outro e levamos ao filho. Porque alguém pode ser um mau marido, alguém pode ser uma péssima esposa, mas ser uma excelente mãe, um excelente pai. Então ninguém tem o direito de destruir isso na vida daquele filho. Então, por isso, em nossas preces, sempre pedirmos muito, né? Muito pelos lares, que abençoe os nossos lares, que não permitamos que espíritos que nos obsediam
alcancem a nossa casa mental a ponto de criar situações. Nós sabemos que em muitas desarmonias que há no lar, e justamente quantas vezes pelo nosso temperamento, né, explosivo, então criam-se situações que acabam desencadeando numa amargura, numa decepção que culmina num divórcio, mas nem percebemos que tudo isso foi muitas vezes articulado e proporcionado ali por essas mentes que se imiscuem nos nossos lares, nas nossas mentes, e nós vamos ali por invigilância, nos permitindo esses momentos de descontrole. Refletindo. Agora ele vai falar do juramento, né? Acerca de juramentos, assim se manifesta: não jureis. Seja o teu falar sim, sim, não, não. Isto é, fala com sinceridade e simpleza, sem subterfúgios nem dissimulação. Usa da palavra para revelar e não para mascarar o que sentes. Então, aqui ele está dizendo para sermos verdadeiros naquilo que falamos. Seja o nosso falar sim, sim, seja o nosso falar não, não. Né? Para o que é sim, para o que é não. Quando soubermos usar desta lição, como nossa vida caminhará melhor. Porque quantas vezes falamos aquilo que o outro quer ouvir, quantas vezes colocamos máscaras falando coisas que não sentimos para tirar algum proveito. Isso é mau caráter, isso é hipocrisia. Então, por isso que Jesus afirmou: seja o teu falar sim, sim, não, não. Reforma completamente o estatuto mosaico olho por olho e dente por dente, substituindo pelo perdão à ofensa e a não resistência ao mal. Manda amar o inimigo e pedir pelos que nos maltratam e perseguem. Semelhante alteração importa numa verdadeira revolução moral, visto como contrasta com o ponto de vista humano neste terreno. Então ele veio para modificar tudo, por isso que ele foi perseguido. Veio reformular todos os conceitos. Não veio derrogar a lei de Deus que Moisés traz, mas tudo que foi humano, ele veio para trazer a lei do amor, que é a verdadeira lei de Deus. Então ele reforma completamente. Semelhante alteração importa numa verdadeira revolução moral, visto como contrasta com o ponto de vista humano nesse terreno. A moral cristã não admite o relativo, ou seja, o sofrível, o regular e o bom. A perfeição é o seu alvo. Sede vós, pois, perfeitos, como é perfeito o vosso Pai que está nos céus. Já temos muito a refletir nesses ensinamentos abençoados e na busca dessa familiaridade com Jesus. Não julguemos que basta um momento de reflexão como estamos tendo agora, por exemplo. Lendo ou ouvindo não basta. É preciso a continuidade, a disciplina diária, buscarmos a Jesus diariamente, em tudo que vamos fazer. Será que é isso que Jesus está me recomendando? Nos seus ensinamentos que ele deixou escritos para que eu o conheça, é isso que ele me recomenda? Nessa atitude que eu estou planejando tomar? É isso que ele me recomenda? Vamos refletir muito e pedir a Deus que nos inspire. Jesus, nosso Mestre, nos envolva
Ajuda-nos a alcançarmos o seu redil, como nosso mestre pastor que sois. Sabemos que buscamos muito atalhos. Ajuda-nos a retomar o caminho. Que Deus, na sua infinita bondade, Jesus, nosso mestre, nossa Mãe Santíssima Maria de Nazaré, envolva-nos em bênçãos de paz e reconforto. Que fiquemos em paz.